Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde para o pessoal da técnica. Estamos aqui nesse sábado abençoado por Deus para mais um programa, Uma Razão para Viver. Muita gratidão pela companhia de vocês, queridos ouvintes. Muita gratidão ao Boy por nos oportunizar esse espaço para o programa Uma Razão para Viver. Hoje, o estudo será feito por mim, Marlene Ramos, a convite da instituição. E estou muito feliz com a divulgação da doutrina espírita. O tema de hoje, que vai ser estudado, é os médiuns. Nós vamos estudar o que é ser médium, identidade dos espíritos comunicantes, o papel dos médiuns, o desabrochar da mediunidade. Mediunidade não é profissão. Apesar da faculdade com a ausência dos espíritos, é impossível o fenômeno. Explorá-la é querer dispor de algo que não se possui. Por que a mediunidade não é profissão? Porque nós dependemos dos espíritos comunicantes para podermos utilizar a nossa mediunidade. Se os espíritos comunicantes não comparecem, não há comunicação, não há o uso da faculdade. E nós não podemos explorar a faculdade para nos beneficiarmos, porque explorá-la é querer dispor de algo que não se possui. A mediunidade depende dos espíritos desencarnados, dos espíritos que se encontram no mundo espiritual. São dois objetivos desses dons: aliviar os que sofrem, ajudar na propagação da fé. Como aliviar os que sofrem? Aliviar os espíritos que precisam se comunicar para que eles compreendam o seu sofrimento e comece a se libertar deles. Porque muitos espíritos que se encontram no mundo espiritual estão sofrendo muito. Sofrendo por situações que aconteceram na Terra, por situações que eles estão vivenciando no mundo espiritual. E o outro objetivo é ajudar a propagação da fé. Através da mediunidade, ajudamos na propagação da fé. Jesus avisa para não transformarmos o dom da mediunidade em comércio. A mediunidade não é uma arte, nem é um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Como Jesus disse, dai de graça o que de graça recebestes. Quantas coisas recebemos de graça? E a mediunidade tem que ser praticada sem recompensa, sem interesse nenhum, sem lucro nenhum na atividade que está sendo praticada. O que é ser médium? Médium é aquilo que está no meio. Kardec propôs essa terminologia.
Médium é aquilo que está no meio. Assim, médium é um intermediário, aquele que intermedia a comunicação de um espírito com as demais pessoas. Nós, médiuns, somos o intermediário utilizado pelo espírito para nos comunicarmos para as demais pessoas que estão ali à nossa volta. Segundo Allan Kardec, médium é aquilo que está no meio. O que é ser médium? O médium é o traço de união aos espíritos, para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Então, o médium é o traço de união, é quem liga os espíritos aos homens, que somos espíritos encarnados. Sem o médium, não há comunicações de qualquer natureza que seja. Porque se não houver médium na reunião, não há comunicações. É necessário haver um médium e haver um espírito comunicante para que haja a comunicação entre ambos. Esse texto está no Livro dos Médiuns, capítulo 24, item 12. A eclosão da mediunidade não depende de religião, idade, raça ou sexo. O que é eclosão? Eclosão é o surgimento, é o desabrochar da mediunidade em nós. E esse desabrochar, despertar, não depende de nenhuma religião, da idade do médium, da raça ou do sexo. Toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos por este fato é médium. Se nós sentimos em um grau simples ou um grau elevado a influência dos espíritos, nós estamos agindo como médium. Por este fato, nós somos médiums. Essa faculdade, a mediunidade, é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Todos nós possuímos alguns rudimentos da mediunidade. E ela é inerente a nós, homens, seres humanos. Porque todos têm algum sinal da mediunidade. Pode não ser um médium ostensivo, mas possui alguma mediunidade. Pode-se dizer, então, que todo mundo é mais ou menos médium. Porque quantas vezes, através da intuição, percebemos alguma coisa com clareza e, através dessa percepção, saberemos como agir. Podemos não ter mediunidade ostensiva, mas podemos ter a mediunidade da intuição, que é mais suave. E por isso que se diz que
Todos nós somos mais ou menos médiums. Prestar auxílio aos espíritos sofredores e servir como intérpretes dos bons espíritos, trazendo mensagens de consolo e orientação. Através da mediunidade, nós vamos auxiliar os espíritos que estão em sofrimento, que estão angustiados, que estão amargurados, que estão com muito ódio no coração, com muita revolta. E servir também de intérprete aos bons espíritos, porque os bons espíritos, quando se apresentam, eles sempre trazem mensagens de consolo e orientação para todos nós que estamos naquela reunião mediúnica. Então, o objetivo é prestar auxílio aos que sofrem e ser intérprete dos bons espíritos, trazendo essas mensagens de consolo e orientação. Servirem-se de sua faculdade somente para o bem e para as coisas verdadeiramente úteis. Essa faculdade nós recebemos de graça. Por isso, nós não podemos e não devemos cobrar pela sua prática. Ela deve ser usada somente para o bem, para auxiliar, como nós já vimos antes, os espíritos sofredores, e para as coisas que são úteis, de verdade, que vão nos acrescentar e as pessoas que estão à nossa volta alguma coisa. Cumprir sua missão com responsabilidade e muitas vezes com sacrifício próprio. Toda missão deve ser cumprida com responsabilidade. A missão do médium exige responsabilidade total e muitas vezes sacrifício próprio. Muitas vezes precisamos nos sacrificar com algumas coisas para nos entregarmos totalmente à prática da mediunidade. Nós temos muitos exemplos de médiuns que se sacrificaram em prol da prática da mediunidade, do auxílio aos necessitados, do auxílio aos revoltados, aos que estão sofrendo, aos que estão com extrema dor. E essa faculdade tem que ser cumprida com responsabilidade e amor. O amor também entra aqui. Ter a consciência de que sua mediunidade é, acima de tudo, oportunidade de crescimento. Olha que interessante. A nossa mediunidade, ela é oportunidade de crescimento, de progredirmos, de nos desenvolvermos, de evoluirmos. Por isso que nós precisamos ter essa consciência de que a prática da mediunidade é oportunidade de crescimento. Praticando a mediunidade, vamos crescendo, evoluindo bastante. Sintonia. Pergunta de Kardec aos benfeitores. Kardec fez, na época da codificação, ele fez esta pergunta
aos benfeitores. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? A resposta que os benfeitores deram: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Então não dá para nós escondermos quem somos, como agimos, o que fazemos, o que pensamos, o que sentimos. Não dá para retirar isso, porque eles conhecem os nossos mais secretos pensamentos. Tudo aquilo que desejamos ocultar de nós mesmos, eles podem perceber. E nós não podemos disfarçar, não podemos dissimular. Muito interessante essa pergunta. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Característica do médium ostensivo. Vamos ver o que é médium ostensivo. Médium ostensivo é aquele médium que tem a mediunidade aflorada, desabrochada, dá o recado dos espíritos, é um intermediário dos espíritos desencarnados. Então, isso que é médium ostensivo. É o médium que já possui a sua mediunidade aflorada, a sua mediunidade desabrochada e já trabalha. Então, vamos ver algumas características do médium ostensivo. Ele pode ter visões de parentes falecidos, alterações emocionais acentuadas, pressentimentos, frequentes sonhos com desencarnados, movimentos de objetos em sua presença sem causa aparente e facilidade de curar. São várias características do médium ostensivo. É muito interessante que quantas vezes nós possuímos pressentimentos de que algo vai acontecer e acontece. Muitos sonhos com espíritos desencarnados, visões de pessoas, de parentes falecidos e de outros espíritos. Audiência, ouvir o que o espírito fala. Essas são as características do médium ostensivo. Existem diferentes espécies de médiums. Devido aos diferentes tipos de fluidos que existem, de que são portadores os médiuns, bem como as características de sua personalidade e a dos espíritos que por eles se comunicam, temos diversos deles. Então, variam desde os fluidos de que os médiuns são portadores e as características da personalidade dele. Existem diversos tipos de médiuns. Vamos ver alguns aqui. Tem os médiuns curadores que fazem tratamento de cura, recebem um espírito curador
e realiza cura nas pessoas. Isso é importantíssimo. Nem todos são curadores, mas existem os espíritos curadores e que se utilizam dos médiuns para essa função. Psicofônicos são os que ouvem o espírito e fala a mensagem, repete a mensagem do espírito. Psicógrafos são aqueles médiuns que escrevem a mensagem dos espíritos. A psicofonia, a gente ouve a mensagem e repete. A psicografia, a gente ouve a mensagem e escreve. Materialização, videntes. Videntes é que veem os espíritos. Pode ser espíritos de pessoas, parentes falecidos, pode ser de outras pessoas, outros espíritos. A gente vê os espíritos ou vê situações espirituais para sermos chamados de vidente. Inspirados são os que recebem a inspiração para pintura, a inspiração para música, a inspiração para literatura ou outros assuntos. De repente, nos sentimos inspirados para determinada situação. Sensitivos é a capacidade de sentir as coisas espirituais. É a capacidade de sentirmos as coisas espirituais à nossa volta. Estando nós acordados ou estamos nós adormecidos. Audientes são os médiuns que ouvem os espíritos falarem ao seu ouvido, mas não é o ouvido físico que escuta, é a alma que escuta. E médicos, espíritos sonambúlicos e tantos outros espíritos. Tem muitos outros tipos de mediunidade. Identidade dos espíritos comunicantes. Será que nós podemos saber quem é aquele determinado espírito que está se comunicando através de nós? Como reconhecer a sua identidade? Para se identificar a qualidade dos espíritos comunicantes, deve-se atentar para o conteúdo elevado de sua produção, bem como ao objetivo a que se propõe. Então, nós precisamos perceber a qualidade desses espíritos comunicantes através do conteúdo elevado, do que ele diz, e como ao objetivo a que se propõe. O objetivo a que aquela fala se propõe é muito importante. É importantíssimo para nós sabermos se é um espírito sofredor, se é um bom espírito que está dando uma mensagem de orientação, de esclarecimento para o grupo. Por isso que nós precisamos observar
e após a reunião mediúnica, analisarmos aquelas mensagens que foram dadas. E você, que ligou o seu rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você, ouvinte, que não sabe onde fica nossa instituição ou queira conhecer, vá nos fazer uma visita. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são às segundas e quintas-feiras, com acolhimento às 19h30. Ficaremos felizes com sua visita. Nossa instituição possui evangelização aos domingos, às 9h30. Fazemos diversos trabalhos assistenciais, como entregas de enxoval de bebê às gestantes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas, bolsas de Natal, e você poderá adotar uma criança para a bolsa ou para passeios. Poderá ajudar com itens dos almoços que servimos aos domingos, quase 100 refeições. Poderá doar roupas para o nosso bazar. Enfim, há muitos meios para colaborar, caso deseje. Só entrar em contato conosco pelo telefone 24 98843 7822. 24 98843 7822. Então, queridos ouvintes, vamos dar continuidade ao estudo da tarde. Estamos estudando um pouquinho sobre os médiuns. Já estudamos uma parte, vamos estudar um pouco mais. Quanto mais elevado o espírito, maior qualidade terá sua mensagem. Não basta que a mensagem seja atribuída a nomes veneráveis, se seu conteúdo não lhes estiver à altura. Então, o espírito se comunica e dá o nome de uma pessoa muito importante, mas o conteúdo não está de acordo. Então, não é verdadeiro, né? Estamos sendo influenciados por um espírito leviano, por um espírito mentiroso. Porque quanto mais elevado é o espírito, a sua qualidade, a sua mensagem terá uma maior qualidade, em que podemos confiar realmente. O desabrochar da mediunidade. No desabrochar da mediunidade, desabrochar é o surgimento da mediunidade, pode haver alguns conflitos no médium. Algumas situações desgastantes em que o médium se sente perturbado, sem entender. E esse desabrochar da mediunidade provoca algumas perturbações na vida do indivíduo, justamente pelo inusitado dos indícios, bem como pela cultura preconceituosa a respeito, que desaparecem com o início do estudo e vinculação a um grupo espírita sério. Se estão começando a acontecer coisas conosco
que é o desabrochar da mediunidade. Nós precisamos participar de um grupo de estudo e precisamos nos vincular a esse grupo, um grupo sério, para compreendermos o que é mediunidade, o que é ser médium, qual o papel da mediunidade, o desabrochar da mediunidade, o que é mediunidade. Então, precisamos nos ligar a um grupo de estudo sério para estudarmos, aprendermos e compreendermos por que aquelas coisas têm acontecido conosco. Só assim vamos compreender. O desenvolvimento da faculdade geralmente se dá com o auxílio dos bons espíritos. Os bons espíritos nos auxiliam para desenvolvermos da melhor maneira possível esta faculdade. E esses bons espíritos adotam um candidato sério ao exercício da mediunidade, buscando orientá-lo, inspirando-o no estado de vigília ou durante o sono, quanto ao seu desempenho. Então, os bons espíritos nos inspiram no estado de vigília, quando estamos acordados, ou durante o sono. Mas o candidato à mediunidade, ao exercício da mediunidade, precisa ter seriedade na sua atividade, sabendo o que quer, para que tenhamos um bom desempenho, um desempenho sério e com responsabilidade. E nós só adquirimos isto estudando, buscando o conhecimento, buscando o entendimento. Não se deve dar tratamento especial aos médios. Por que nós, médios, precisamos de tratamento especial? Não. Nós precisamos dar o tratamento, o mesmo tratamento que se dispensa a qualquer outra pessoa. Não é porque somos médios que devemos receber tratamento privilegiado. Não é assim. No Espiritismo, não há posição de destaque, nem hierarquia, que possa colocar o trabalhador da mediunidade em posição de superioridade a qualquer outro. Não é porque somos médios que somos melhores do que as demais pessoas. E o trabalhador da mediunidade, ele não está em posição de superioridade a qualquer outro, não. A mesma coisa. Mesma coisa. Vamos ler agora uma história do Chico Xavier chamado Chuchu. A história do Chuchu. Dona Maria Pena era viúva do Raimundo, irmão do Chico. Achava que o Chico era um mão aberta. Não acreditava muito no dar sem receber. E certa manhã fala para Chico: não acredito muito nas suas teorias de servir, de ajudar, de dar e dar sempre sem recompensa. Não vejo você receber nada, Chico, em troca do que faz.
Mas tudo quanto fazemos com sinceridade e amor no coração, Deus abençoa, responde Chico. E sempre que distribuímos, que damos com a direita, sem a esquerda ver, fazemos uma boa ação. E mais cedo ou mais tarde, receberemos a resposta do Pai. Pode crer que quem faz o bem, além de viver no bem, colhe o bem. Chico respondeu para Dona Maria Pena. Então, vamos experimentar. Tenho aqui 2 chuchus. Se alguém aqui aparecer, vou dar. E quero ver se recebo outros 2, disse Dona Maria. Ainda bem não acabara de falar, quando a vizinha do lado esquerdo, pelo muro, pergunta se ela pode emprestar 2 chuchus. Dona Maria, a senhora pode me emprestar 2 chuchus? A Dona Maria dá os 2 chuchus que ela tinha para a vizinha. Daí a instante, sem que pudesse refazer-se da surpresa, a vizinha do lado direito, também pelo muro, ofereceu 4 chuchus a Dona Maria. Meia hora depois, a vizinha dos fundos pede a Dona Maria uns chuchus e ela dá os 4 que ganhara. A vizinha da frente, quase em seguida, sem que soubesse o que estava acontecendo, oferece à cunhada de Chico 8 chuchus. Daí a pouco, Dona Maria é visitada por uma amiga de poucos recursos econômicos. Demora-se um pouco, o tempo bastante para desabafar sua pobreza. À saída, recebe com outros mantimentos os 8 chuchus. E Dona Maria diz para Chico: agora quero ver se ganho 16 chuchus. Era só o que faltava para completar essa brincadeira. Estava na hora de Chico regressar ao serviço e partiu, tendo antes enviado à prezada irmã um sorriso amigo e confiante, como a dizer-lhe: espere e verá. Mais tarde, Chico volta para casa e nada havia ocorrido sobre os chuchus. Mais tarde, todos conversavam na sala e não lembravam mais dos chuchus, quando alguém bate a porta. Dona Maria vai abrir a porta. Era um senhor idoso, residente na roça. Trazia no seu burrinho uns pequenos presentes para Dona Maria, em retribuição às refeições que sempre lhe dá quando vem à cidade. Colocou à porta um pequeno saco. Dona Maria abre-o nervosa e curiosa. Estava repleto de chuchus. Contou-os, 64 chuchus, 8 vezes mais do que havia dado. A graça, em forma de lição, excedia a expectativa. Era mais do que esperava.
E daí por diante, Dona Maria compreendeu que aquele que dá, recebe sempre mais. História extraída do livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gellman. Olha que interessante. Ela não acreditava que doando receberia de volta. Que Chico doava, mas não recebia nada de volta. Mas ficou comprovado que doando sempre vamos receber de volta uma compensação. Pode não ser o que fizemos para outra pessoa, uma outra situação em que estivermos necessitados. Mas quem faz o bem sempre colhe o bem. Por isso, nós somos considerados homens de bem. Para ser um verdadeiro homem de bem, tem vários itens para que possamos ser considerados homens de bem. Nós podemos doar o que é material, nós podemos doar o que é moral, nós podemos doar um ensinamento, nós podemos doar a leitura de um livro, de um texto, para quem está doente, impossibilitado. Nós podemos fazer a alegria das crianças que estão desamparadas. Nós precisamos ser honestos conosco e em relação ao outro. Nós precisamos sentir gratidão por tudo, por Deus e por tudo que Deus criou para nós. Para sermos homens de bem, precisamos ajudar a nós mesmos e ajudar o outro. Quantas vezes, ao olhar para uma pessoa, percebemos como ela está? Percebemos se ela está triste, preocupada. E como podemos ajudar essa pessoa? Da melhor forma possível. Ouvir as queixas de alguém que está sofrendo muito e consolar essa pessoa. Só assim estaremos sendo homens de bem. A caridade moral é a caridade mais importante, porque doamos o ensinamento moral para aquela pessoa. Enfim, quantas coisas podemos fazer para ajudar o outro? Não só doando alimentos, doando roupas, mas doando vida. Doando vida. E olhando à nossa volta, percebemos quanta tristeza
a envolver as pessoas. Mas Deus criou tantas coisas bonitas, belas, para nos acalentar das nossas tristezas neste mundo de provas e expiações. Olha o amanhecer, que lindo é o nascer do sol. O sol durante o dia, aquecendo a terra, aquecendo o planeta. A água que nós utilizamos. Sem a água, nós só viveríamos 3 dias. A água que mata a nossa sede, com a qual fazemos a nossa comida, molhamos as plantas, doamos vida, recebemos vida através da água. As estrelas no céu à noite, olha que espetáculo de beleza. E isso, ao admirarmos, nós nos sentiremos melhor. E o ar que respiramos? Sem o ar, morremos rapidamente. O ar que inspiramos e depois expiramos mantém a nossa saúde, colocando no nosso corpo o oxigênio necessário. Quantas coisas boas Deus colocou no nosso caminho. Deus colocou na nossa vida. A natureza em si, com sua vegetação, com suas águas, com o ar, com as pessoas que cruzam nosso caminho para nos confortar, para nos consolar, para nos auxiliar, para nos confortar nos momentos difíceis, nos momentos tristes. Então, nós recebemos muito e doamos tão pouco. Estamos aprendendo ainda a doar, como a Dona Maria. Estamos aprendendo a doar e não esperar nada em troca. Não esperar nada em troca. Porque quem doa e espera a recompensa não está fazendo o que Jesus ensinou. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Então, queridos ouvintes, chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Agradecemos a companhia de todos vocês, o carinho da audiência, desejando que Deus abençoe a todos. Que a paz e luz, com boas vibrações, cheguem nesse momento ao lar de cada um de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.